do que tenho visto na internet quanto à declinação magnética atual das cartas, ou não se fala de como se calcula, ou se calcula de forma confusa. Não é confuso calcular. Basta ter algumas noções e fazer uma multiplicação e depois uma soma. Vamos ver. No canto superior direito das cartas encontramos este esquema que nos indica o norte cartográfico, o norte geográfico, com a estrelinha, que é a estrela polar, e o norte magnético, indicado pela bandeirinha. O norte cartográfico é o das linhas verticais da carta. O norte geográfico é a direção para o polo norte da Terra, ou seja, aproximadamente também a direção da estrela polar. E o norte magnético é o norte indicado pela bússola e fica pelo Canadá. Se a declinação magnética atual da carta fosse a que lá está indicada, de 4 graus e 7 minutos, não tínhamos que fazer contas e aplicávamos aquela. Mas aqueles 4 graus e 7 minutos já aconteceram há anos atrás. Entretanto, a declinação magnética variou e temos de corrigi-la através de algumas contas, e é esse o problema. As contas, no entanto, são simples. Uma noção útil é saber que os ângulos medidos no sentido do movimento dos ponteiros do relógio são positivos e os ângulos medidos no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio são negativos. Isso não vai ter muita influência aqui, no entanto, ajuda a compreender algumas coisas. Sendo assim, e olhando de volta para o esquema inicial, vemos que a declinação magnética, em Portugal continental, pelo menos, é um ângulo negativo, ou seja, como vemos ali, menos 4 graus e 7 minutos. Mas isso foi em tempos que já lá vão, e por baixo temos a indicação que isso estava correto em 2004, mas entretanto, todos os anos, a declinação magnética variou em média de menos 9 minutos, 0. É por isso que temos que fazer agora algumas contas. E bom, então agora vamos à parte em que se fazem as contas. Sabemos então que a declinação magnética em 2004 era, nessa carta, de 4 graus e 7 minutos. Sabemos que a variação anual média, nessa carta, era de 9 minutos. Que a carta era de 2004, estamos em 2014, portanto passaram 10 anos. Fantástico. Isso quer dizer que 10 vezes a variação anual dá 90 minutos. 10 anos vezes 9,0 minutos dá 90 minutos. Ora, como toda a gente sabe, mesmo que tenha só olhado para o relógio, 90 minutos é mais do que uma hora ou é mais do que 1 grau. E, feitas as contas assim de cabeça, dá 1 grau e 30 minutos. Mas, sem fazer de cabeça, como é que se faria? Dividíamos 90 pelo número de minutos que há num grau, que é de 60, e obtínhamos 1,5. Portanto, ficávamos com a parte inteira, que é 1 minuto, que já é um resultado, e ficávamos para o outro lado a parte decimal, que é 0,5 de grau,
ou seja, meio grau, que em minutos, e como um grau tem 60 minutos, vai dar 30. Muito bem, portanto dava o resultado 1 grau e 30 minutos. Este é o nosso primeiro resultado, que é a variação total média da declinação magnética entre 2004 e 2014 naquela carta. A variação, aliás, a declinação magnética na altura era de 4 graus e 7 minutos. E temos que somar a variação que ocorreu, entretanto, que é de 1,30, à inicial, que era de 4 graus e 7 minutos. E isto feito de cabeça dá 5 graus e 37 minutos. Certo? Ou seja, aproximadamente 5 graus e meio. E o que é que isto quer dizer basicamente? Que se lerem um ângulo no mapa e quiserem depois lê-lo através da bússola, têm primeiro que lhe somar 5 graus. E se lerem um ângulo na bússola e quiserem depois usar a grelha do mapa, devem subtrair 5 graus ao que leram na bússola. No entanto, depois disto tudo, ainda resta que, seja qual for a bússola que usem, a não ser que usem bússolas topo de gama ou extremamente caras ou teodolitos, o erro da bússola deve ser considerado como sendo cerca de pelo menos 2 graus. Logo, meçam bem, equilibrem bem o que estão a fazer, e se vale a pena.